Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Matheus Grigoleto Pereira, sou estudante de administração na Universidade de Caxias do Sul. Estou aqui para fazer a apresentação de um trabalho, juntamente com meu amigo Tiago Henrique da Silva de Sales, doutorando em Letras na Universidade Federal de Maringá. E nós iremos comentar sobre o trabalho que fizemos intitulado O uso do podcasting como ferramenta educativa. Bom, antes de mais nada, gostaríamos de mencionar alguns aspectos que consideramos importantes e que nos guiaram na elaboração deste trabalho. Dando continuidade ao exposto do Matheus, quando nós lemos Levi, ele vai dizer que o mundo virtual, no sentido mais amplo, é um universo de possíveis, calculáveis a partir de um modelo digital. Ao interagirmos então com esse mundo virtual, os usuários em nós nos incluímos, nós exploramos e o atualizamos simultaneamente. Quando essas interações elas acontecem, podemos então enriquecer e modificar esse modelo. E dessa forma, então, o mundo virtual ele vai tornar-se um vetor de inteligência de criações coletivas. Para nós entendermos a questão da internet, Dias e Pires vão dizer que ela é uma imensa rede que liga os computadores em todo o planeta e que antes ela era acessada principalmente por cientistas e pesquisadores. Entretanto, nos tempos modernos, nos tempos atuais, ela está ao alcance de qualquer pessoa. E além do mais, quanto mais ela se dissemina, quanto maior for sua potência de cálculo, capacidade de memória e de transmissão, mais os mundos virtuais irão multiplicar-se em quantidade e desenvolver-se em variedade. No nosso trabalho, então, nós elegimos a questão do trabalho com os podcastings. E aí nós precisávamos, então, entender o que os teóricos, os pesquisadores de educação falavam a respeito desse trabalho. E aí, de acordo com Freire, ele vai dizer que a realização das produções, no caso os podcasts, elas também caberiam aos alunos, que não faz sentido nenhum nós apontarmos o professor como único protagonista de ações produtivas no cenário educativo em questão, o que incorreria em uma reprodução do modelo tradicional de centralização no docente como possuidor exclusivo do saber. Bom, se nós pensarmos então que nós alteramos a forma de ensinar, que a educação ela teve uma reviravolta, um avanço tecnológico, nós não podemos mais então pensar no modelo de aula extremamente tradicional que acontecia antigamente, onde o professor ele era o detentor de todo o saber, os alunos precisavam ficar sentados, não tinham vez, não tinham voz, não poderiam falar nada ou trazer conhecimentos de casa, né? Porque o professor era aquele que detinha todo o poder. Era ele que ficava à frente da turma, que passava os conteúdos na lousa por meio do giz, né? E não tinha espaço nenhum para esse aluno se manifestar, trazer novas experiências. Pensando então que esse cenário ele foi alterado e a tecnologia está cada vez mais presente em sala de aula, se faz necessário que o professor ele entenda esse processo, essa mudança e que ele consiga dinamizar cada vez mais a sua aula, porque não faz sentido para um aluno que está num modelo tecnológico com ensinamentos retrógrados, né? A educação ela precisa mudar, ela precisa ser alterada e que os professores também eles consigam entender e trazer essas novas metodologias digitais para a sala de aula. Então, quando nós pensamos no podcast, se faz necessário que o professor entenda esse processo de produção. Qual software que ele vai precisar, qual é essa funcionalidade, qual que é a ferramenta que ele vai estar utilizando para que esse trabalho aconteça proficuamente, se ele vai precisar de uma conexão com a internet, se não vai precisar. Ele tem que entender um pouco sobre a questão da edição, cortes, mixagem de voz, de música, enfim, toda essa interatividade que esse programa vai fornecer para que esse trabalho possa acontecer. Outras questões também relacionadas à escolha de temas, qual que é o público que vai alcançar, questões relacionadas
a local, a ambiente para gravação, para que esses ruídos não apareçam. E já finalizando o nosso trabalho, quando nós pensamos no podcast, nós queremos que esse trabalho contribua para a literatura, no sentido de que possa trazer um estímulo maior para o espectador, para que ele possa desenvolver essa curiosidade recorrendo ao ato de ler no livro. Encerramos então o nosso trabalho, esperamos que outras pesquisas sejam feitas e contribuam para o nosso, e que esses recursos que nós disponibilizamos através deste artigo seja um recurso de trabalho docente mesmo, que os professores possam pegar esse trabalho e, enfim, levar para a sala de aula e que, a partir desse trabalho, possa surgir, então, leitores em potencial. Agradecemos a todos e até mais.